Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast Histórias de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento. E aí, meu povo lindo, tudo bem? Reparou que a gente tá no momento flat do High Five. Tá tipo flat. Não teve nenhum... Os últimos episódios não teve nada que... Nada extravagante. Nada extravagante. Perfeito. Flat. Mais um domingo que estamos propagando conteúdo de Orlando. Sim, perfeito? Perfeito. Esse é o episódio 158. 157 foi com o Luiz Antônio, cara. Luiz Antônio, ele até que não falou muito, mas ele trabalha com... Não falou muito sobre o trabalho dele. Sim. Ele trabalha com turismo diferenciado, né? Tipo ecológico, leva as pessoas a fazer uma paramadeira bem legal. Contou a história da viagem dele pra Orlando e o que foi isso que despertou a paixão dele de trabalhar com o turismo. Se você não viu ainda, quando você acabar isso aqui, por favor, você volta lá e assiste, que foi bem legal. Perfeito? Recadinhos. E recadinhos sérios e importantes. Se você não sabe, o nosso podcast tem uma agência de viagem chamada Parques Express. E a gente comercializa ingressos para todos os parques. Disney, Universal, SeaWorld, Califórnia, se você precisar também. Se você quiser elevar a sua experiência dentro de um parque da Disney, precisa conhecer o guiamento virtual, que é o famoso fura-fila dentro dos parques, né? Se tiver com o seu grupo, sua família, idoso, criança, cara, vale muito a pena, que é um serviço que faz com que você não enfrente as longas filas dentro dos parques. Lá no nosso Instagram, @Parques Express, tem vários depoimentos de clientes agradecendo a gente durante o dia. Olha, eu tive um dia maravilhoso, consegui fazer todas as atrações que eu queria sem enfrentar fila, consegui ter tempo para almoçar, ter tempo para ir para curtir o parque, ir na lojinha. historiasdeorlando.com.br/WhatsApp. Manda mensagem pra gente porque as vagas para esse serviço são limitadíssimas. Perfeito. Perfeito? Agora eu quero saber se dá pra ficar sem carro em Orlando. O Davi tá aí, mas eu não tô mais falando com o Davi sobre isso não. Agora eu falei sozinho, caguei pro Davi também. Orlando... Orlando não é uma cidade feita para ficar sem carro. Aí, ó, ele conseguiu. Agora ele faz, agora ele fala, agora ele resolveu falar, né? Agora. E é verdade, isso que o Davi não falou e falou mais ou menos, é verdade. Orlando é uma cidade que é difícil você ficar sem carro lá. Sim. Todo mundo que vai pra Orlando aluga carro, cara. E a gente tem um parceiro de carro que é a Trinos Rent a Car, cara. O escritório deles fica do lado do aeroporto. Eles entregam o carro em mãos pra você. Mostra todo o paranoia do carro, como é que funciona. É um carinho maravilhoso que o Bruno tem. Uma empresa brasileira, vai falar com o Bruno. Se você falar que veio aqui do Store de Orlando, você participa de uma promoção exclusiva. Alugando o carro por no mínimo 7 dias, você pode escolher ganhar a locação da cadeirinha infantil, já com criança pequena é obrigatório, ou pode escolher o chip de download também com internet, se for adulto, terráqueo, tiver smartphone, e o mundo não estiver acabando, é obrigatório também, tem internet lá para se locomover fora dos parques. Sim. Perfeito? Perfeito. historiasdeorlando.com.br/trinos. Manda um beijo pro Bruno, cara. É um querido que a gente ama muito. Sim, já estamos com saudade. Nossa. Sabe com o que eu tô com saudade também? De uma casa linda, maravilhosa, confortável. Fala pra mim com quem eu falo pra eu ficar nessa casa. Essa casa é seu sonho na Disney. É o nome da casa, cara. Vai falar com a Elaine. A casa fica pertinho dos parques da Disney, 5 minutinhos de Walmart. Ela tem 5 quartos, suíte pra todo mundo, uma cozinha grandona, uma sala grandona, piscininha, pode ser aquecida ou não, condomínio, né? A casa em si tem piscina, o condomínio também tem, mas a casa tem a piscina só da própria casa. Você pode ficar com o seu grupo, com a sua família. Eu costumo dizer que ficar numa casa em Orlando, uma viagem pra Orlando, cara, é a união do grupo e não perde a sua privacidade, porque você pode tomar um cafezão da manhã ali com todo mundo e à noite, na hora de dormir, vai pra sua suíte, sua televisão, seu banheiro, ninguém te incomoda. A gente já ficou as últimas 3 vezes na casa, né? No YouTube, aqui no YouTube ou lá no YouTube, de onde você estiver, tem um tour na casa mostrando como é que é a casa. historiasdeorlando.com.br/seu sonho na Disney. Elaine, casa de brasileira. Manda mensagem pra ela que você não vai se arrepender. Vai ter um atendimento de primeira também. Perfeito. Perfeito? Antes de chamar... Fiquei, ó... Respira. Antes de chamar nossos convidados de hoje, eu quero lembrar a vocês que começou uma novidade aqui no canal. Uma novidade nova. Uma novidade nova, que no meio do episódio vai aparecer um personagem em algum lugar, em algum momento, eu não sei. Rafael não sabe, só quem sabe é o Ricardo que vai editar esse episódio. Que ele que vai botar o personagem. E você vai me contar aí aqui nos comentários qual é o personagem e em qual momento ele apareceu. Pode falar 1 minuto, ou pode falar tipo, tava... Convidado X, aquela, né, fazendo mistério. Convidado X falando Y. Nossa. Apareceu no ombro, né? Enfim, tá? Equação. Me conta aí nos comentários. Equação. Tá bom? Queremos ver. Perfeito. Quero 1 milésimo de segundo, por favor. 1 milésimo de segundo.
Ah, já pensou? 1 minuto, segundo e 1 milésimo de segundo. Por favor. Perfeito. Perfeito? Bora chamar nossos convidados? Pode? Eles são amigos da Mariana, que agora também são meus amigos. Todos os amigos da Mariana que vêm aqui passam a ser meus amigos. Criamos um grupo, só a gente de amigos, e começamos a trocar figurinha de bom dia. Com vocês, Érica e Felipe! Todos os amigos da Mariana que vêm aqui, eu peço pra contar os podres dela, ninguém conta. Eu acho que ela realmente não tem podre. Podre, gente. Não tem. Não tenho podre. Não. Obrigado por terem vindo, obrigado pelo carinho, por vir aqui compartilhar as histórias de vocês, obrigado mesmo. A gente sempre começa com os convidados, a gente tem lá os perrengues que você passaram, algumas histórias, algumas coisas pontuais, mas eu quero saber como é que foi a primeira vez, como é que tiveram a primeira relação com o Orlando. Quem teve a primeira relação, quem obrigou quem a ir, normalmente alguém obriga alguém a ir, não vou julgar. Como é que começou essa história? Nós tivemos primeiro histórias separadas. Aí, ó. Viu? Primeiro, eu fui no meu clássico 15 anos, né? Pouco tempo aqui, ó. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Exatamente. Não, eu tenho assim, conheci Orlando com 9 anos. Minha mãe fez uma viagem comigo para lá, foi até a Copa de 94. Então Copa de 94. Exatamente. Então foi uma excursão que tinha muitos brasileiros. E aí foi bem marcante para mim, né, aquele contato. E depois eu voltei com 15 anos sozinho, como a Érica voltou também. E aí excursão de adolescente, né? Exatamente. Aí a relação ali foi muito forte, assim. Eu sempre fui muito antenado e vivi muito, assim, Disney, filmes, lia muito a parte dos desenhos, etc. As músicas também. As músicas, Por sempre exemplo, gostou muito. O meu Spotify, o meu playlist são músicas da Disney. Eu não... Caramba! Então, aí, Mariana. Música clássica da Disney, orquestrada, né? Teus amigos mesmo, hein? Tá vendo? Inclusive, no nosso casamento, ele queria colocar a música da Bela e a Fera, mas... Não. Foi vetado? Não, na verdade, vieram outras propostas e aí a gente acabou... Exatamente. Entendi. E aí nós nos casamos... Não conseguimos ir na lua de mel por causa da questão logística, financeira também, cara, viagem, né? E aí a gente nos planejamos com 5 anos casados, a gente decidiu ir à Disney. 5, 6 anos, né? Mais ou menos isso. Exatamente. E aí a gente estruturou uma viagem bacana, planejamos. O planejamento da viagem para Orlando muito bom, né? Não, né? eu falo isso, é melhor do que a viagem. A viagem começa antes. Ninguém me escuta. Eu falo isso, ninguém me escuta nesse mundo. Nem tu me escuta. Tu não me escuta nesse mundo que eu falo isso. Eu falo isso. O Felipe, inclusive, é assim, ele comprou a passagem pronta, ele já tá dentro de Orlando. Gostoso, isso pra mim é muito bom. Planeja e marca o restaurante, aí você, vou fazer isso no dia tal. Pra mim é o melhor. Aí eu tenho uma pergunta até polêmica, que eu faço, quero saber se vocês fazem. Não é polêmica do mal, não. Polêmica do bem. Quando eu vou fazer uma viagem por Orlando, eu sei que eu vou fazer tal momento. Vou ano que vem, pum. Aí eu começo a pensar em planejamento. O que eu faço? Eu vou assistir tudo que eu quero fazer, por exemplo, eu quero ir na Ross, no Marketplace tal, entendeu? Que eu quero naquela lá. Eu assisto o vídeo daquela Ross naquele Marketplace tal, entendeu? Eu quero ir lá no negócio do jacaré, lá dos crocodilos. Eu vou assistir vídeo do negócio do crocodilo. Porque não é porque eu vou perder a experiência, porque eu quero já sentir o gostinho que eu vou estar ali. Entendi. Exato. Entendeu? Mas, Rafa, a gente é de um tempo que a viagem não tinha essas informações, né? Não tinha ainda o YouTube, não tinha as redes sociais. Hoje em dia, a nossa rede social era a informação dos amigos mesmo, não era virtual. Essa viagem mesmo, quando a gente começou a planejar, na verdade a gente fez o roteiro com histórias de Orlando mesmo, de amigos que tinham ido. Então, qual foi o ano dessa viagem que vocês fizeram? Essa foi em 2011, 10... 2011. 2011. Foi 2011. Já tinha conteúdo, em 2011 já tinha conteúdo. Mas era muito... é pouco. Não era tão, nem dá pra comparar hoje. Eu me lembro que, por exemplo, quando nós chegamos lá e pegamos o carro, eu levei um GPS do meu pai, porque você pagava um valor adicional. Paguei, era caríssimo. Caríssimo, o GPS eu lá. levei. Aí eu botava no GPS, que os amigos falavam, o endereço X, você tinha até a posição do GPS para você colocar. Né? E tinha que ter um mapa do país também. Porque o GPS vinha com mapa, o GPS antigamente. O GPS eu peguei esse era um negocinho assim que tu botava no carro. E era o mapa do Brasil que vinha. Tu comprava aqui, era o mapa do Brasil. E não era nem atualizado, tinha que atualizar, era uma missão pra atualizar e tal.
E tu foi para os Estados Unidos, GPS do Brasil, tinha que ter um mapa dos Estados Unidos. Aí, às vezes vendiam um com mapa Brasil, Estados Unidos e, sei lá, México. Exatamente. Pra que você fosse viajar, você levasse, porque o negócio era difícil. Esse tinha, provavelmente, porque tinha que ter um mapa dos Estados Unidos. Senão, exatamente. Aí, pô, foi uma viagem fantástica, assim, incrível. Aí foi, assim, aquela paixão por Orlando, pela Disney, pelos parques como um todo, aflorou. Só vocês dois, 2011. Só nós dois, exatamente. E não foi em grupo nenhum, foi só nós dois. Nós dois. Foi uma vez de casal. E aí foi quando a gente começou, a gente ficou, assim, né, descobriu um mundo novo, porque até então a minha experiência era de excursão. E em excursão você fica muito presa. Sim. Faz E a aí, viagem da excursão, né? Quando fizemos aquilo juntos, né, construímos juntos, anotamos os endereços, aí chegava todos os dias, o amigo falou, anota isso, e a gente então foi planejando, pronto, parece que a gente virou especialista, a gente então meteu a cara e começou a ir. Depois disso aí, sempre e sozinhos. Que né? foi a época Legal. do ano que vocês foram nessa viagem, vocês dois? Foi 2011. Não, qual foi a época do ano? Qual foi o... Foi julho. Julho. Eita, A gente calorzão, sempre hein? em Julho é julho. gostosinho, hein? Aquele calor, aquela fila longa. Chove bastante. É. Uma chuva de verão forte. Mas é rápido também. É rápida, bem rápida. Só pra dar uma refrescada, só Sim. pra Só pegar uma o asfalto. nuvem passando. Só pra subir aquele calorzinho do asfalto. Que assim, delícia. gostosinho. Aham. Não, e o bom é que a gente conseguia também curtir os parques aquáticos. Que era uma Isso. É, Exato. verdade. Né? Aí, aí nós retornamos em 2013. Passou 12, 13, nós retornamos para Orlando também. Uma viagem também de casal. Porque aí, como a gente estava completamente apaixonado, aquilo virou uma rotina. Pô, vai para Europa, viaja para Vou Europa. trabalhar pra viajar por Orlando. Exatamente. Começa a mudar o teu objetivo de vida, É. exatamente. E o pessoal fala assim, pô, não, vai pra Itália, vai pra Espanha. Pô, não quero ir pra lá. Eu vou no Epcot Center e dou a volta ao mundo. E marca, tira foto no Instagram, marca o país. Ninguém vai saber qual é o país. Exatamente. Tá falando Marrocos, então ninguém vai saber. Isso. Aí foi em 2013, a gente se planejou também para ir em julho. E aí, conta aí a tua parte da... Não, e aí a gente Só uma começou... pergunta, algum motivo pra ir em julho, especificamente? É sempre em julho? Ela é professora. Então eu só podia ir em julho ou em janeiro, né? Sei. Então a gente começou a ir em julho. Até que numa dessas viagens, né, que a gente retornando... primeiro a gente, nessa folga aí, né, de 2011 pra lá, a gente começou a tentar engravidar. Até que ficou um momento assim, minha médica, esquece, deixa pra lá, relaxa. Quando vocês não estiverem mais pensando, vai acontecer. Enfim, vamos viajar pra Disney? Vamos embora. Começamos a planejar e tal. E antes na semana da viagem, falei, putz, tem que pegar receita com a minha médica, porque a medicação tinha que tomar no avião. Então, eu precisava da prescrição. E aí, eu liguei pra ela falou assim, olha, só pode tomar essa medicação se você fizer um beta. Aí eu falei, putz, doutora Vera, não, tem que fazer. Aí tá, fui fazer no dia da viagem, era um sábado, né, que nós íamos viajar. E aí, fiz... Tipo, 6 horas da manhã, rolava aquela coisa de, vamos almoçar com a família, despedida, viagem, nananana. Quando a gente estava indo para o aeroporto, ela mandou um SMS, que na época não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. E aí, eu sei que cadê o resultado? Eu, Felipe, o resultado, corre. Aí ele, no computador, porque a gente não tinha laptop, aí ele, bora, Felipe, e aí? Você tá grávida. O quê? Ai, que legal! Gente, indo pro aeroporto. Então, assim... Que maneiro. Liguei pra minha mãe rápido, assim. Liguei pro meu pai. Falei com meu pai. Minha sogra ia levar a gente pro aeroporto. Assim. Então, eu entrei no avião assim. Aí ela só mandou um outro SMS dizendo, olha... Não vai à montanha-russa. Cuidado com a hidratação, alimentação e pronto. Só isso. Aí... Claro que eu fui na montanha-russa. Mas, com muito cuidado. Mais levinha da Disney. Nem todas. Não, na verdade, eu tinha uma técnica, né? Desenvolvi uma técnica para não bater a barriga. Então, eu testava antes, porque tem aqueles brinquedos que você tem a poltrona ou brinquedo lá fora. Então, eu testava. E aí, eu tenho uma técnica de andar nas montanhas russas e nos simuladores.
sempre controlando as pernas. Então, eu faço força nas pernas e você não sente nada. Você tá ali, ó. Como é que é? Vamos lá. Como é que é? Muita informação. Você vai na montanha-russa. Eu já ensinei os amigos que sempre vão com a gente, assim, calha de ir conosco, ó. Pode ir no Guardiões da Galáxia. Então, a gente foi 2 vezes seguidas, assim, de boa. Bota força aqui, ó. Pressiona o seu pé para baixo, como se você estivesse fazendo força. Então, você não pode fazer força com a gravidade, certo? Então, se você estiver de costas, você solta o seu corpo. Se você tá indo de frente, pressiona a sua perna. Então, você vai jogar a força do seu corpo aqui nos pés. E pronto, você não vai sentir aquele impacto todo. Entendi. Que aí você fica encostadinha aqui assim. Desenvolvi isso por causa do meu filhão que tava na minha barriga. E aí, eu fui no... Livre espontânea necessidade. Então, os simuladores do Homem-Aranha, do Transformers, que eu queria muito, porque... essa batida era ali, ó, leve. mão. Se a gente pensa assim, o simulador é leve. Só que uma pessoa que tá grávida, realmente fica um negócio chacoalhando. Então, exatamente. Então, foi ali que eu desenvolvi. Eu falei, não, peraí. Aí eu vi que meu corpo, pronto, consegui. Olha aí, ó, bela técnica. Deu tudo certo. Só que aí, na volta, né, a gente teve uma outra coisa interessante. Não, tem um ponto antes ainda, porque todo o planejamento financeiro da viagem não considerava você fazer um enxovalzinho, né? Nossa senhora. Verdade. Então, é verdade. Já tava lá, né? Qual foi o ano? 2013. 2013. 13 e pouco dólar, eu acho. Sei lá. Exatamente. E a gente, né, trabalhava para se organizar para a viagem, mas não para mais uma pessoa, né? Então, não para gastar $1.000 a mais. O Felipe estava muito empolgado e queria comprar tudo, mesmo sem dinheiro. E eu não queria comprar nada, porque parecia que eu não estava. Eu falei, não, eu só vou acreditar isso depois que eu voltar. E a minha médica fala assim, olhando no meu olho. E aí compramos o básico, né? Porque também é barato, você tá lá, tipo assim... barato. Eu tenho amigo que trouxe carrinho, cara. Isso. Trouxe carrinho, porque, tipo, cara... Agora se faz enchoval lá, né? As pessoas viajam pra fazer enchoval. Sim, mesmo com dólar alto hoje em dia. Imagina mesmo naquela, assim, imagina vale a 3 e pouco. Entendeu? Era de fato muito barato. Eu lembro que eu já comprei muita coisa também lá. E aí, mesmo ela assim, grávida, foi uma viagem assim, pô, fantástica. Eu acho que naquela condição já de pré-pai e pré-mãe, aquilo transformou ainda mais a relação ali principalmente com a Disney, né? Muito especial. Foi muito, a gente até falou assim, pô, cara, vai ser uma missão trazer o filho aqui, é missão de vida. A gente até trouxe uma foto, né, onde a gente estava grávida, quer dizer, eu estava grávida, quando eu falo nós, é porque eu incluo ele também, né, a gente estava grávida. E aí, nessa foto, a gente, quando tirou ali, né, na frente do Magic Kingdom, a gente fez uma promessa, né? A gente fez uma promessa pro bebê, na época, hoje o Dudu, que nós iríamos, né, antes ele estava flutuando ali na minha barriga, mas que um dia nós iríamos voltar para ele encostar o pé dele no chão, naquele chão que a gente sempre amou, né? A gente ama até hoje. Então, nós trouxemos essa foto, porque quando retornamos com ele, tiramos lembrando daquele momento ali. Hoje não existe mais esse chão, né? Olha nós dois lá, bem diferentes, né? Que bonitinho. A qualidade da foto não era muito boa, né? Essa é impressa, né? Essa foto é impressa. Eu tirei uma foto da foto impressa. Exatamente. Né? Sim. E aí tem a foto, essa já não é impressa. Esse chão não existe mais no Magic Kingdom, né? Ficava ali na entrada. Eles cobriram todo com um vermelhão agora, uma pena. Mas tinha ali na entrada e tinha também na frente do monorail, ficava ali. Aí a gente tirou essa foto com ele com pequenininho lá. Legal, bem legal. É isso. Mas nessa viagem, né, é engraçado, quando você recebe a notícia que tá grávida, parece que tudo fica over. Então, eu Como sentia... assim, over? Tudo fica... Eu sentia o cheiro das pessoas, o desodorante que as pessoas usavam. Eu entrava nos restaurantes, era tudo muito ultra, assim, intenso. Os seus... Que doideira! Você fica completamente aguçado, os seus sentidos, né? E aí,
eu passei muito mal nessa viagem no sentido de calor, porque aí o calor fica dobrado. Nossa, sim. Né? Então a gente fez até uma promessa de tentar ir, né, no frio, para poder não sentir mais a sensação de calor que a gente sentiu nessa viagem. Mas aí voltando, né, a gente fez um percurso voltando pelo Panamá. Sim. E aí, como tudo era over, né, o Felipe sempre teve uma mania que, assim, ele... Quando chega no aeroporto, acho que ele quer se reconectar com a vida que ele não quer ter aqui de volta. Mas ele começa a ler tudo que tá acontecendo no mundo. Ah, tá. Né, Felipe? Tipo, e aí nessas lidas... Isso. E nessas lidas a gente já né, descobrimos várias coisas. Uma delas foi teve um ataque terrorista, né? Na verdade, os Estados Unidos invadiu o Iraque e aí todos os aeroportos estavam com um alerta, né? Sob vigilância. Vigilância. Nossa. E aí acabou que a gente tinha comprado... Nas viagens já com o nosso filho, já tinha comprado Nerf, estava lotado de Nerf, tinha um aviso lá. Não pode, não. Armas, não, é um aviso dizendo que não podia portar arma ou nada parecido. Mas não parece, né? Se você for olhar friamente... Pô, dá pra ver que é de brinquedo, Pô, pelo né? amor de Deus, mas o negócio assim, é colorido, mas né? sim. Mas sabe o que é, Rafael Mariana? Passar naquele portão já é tenso, né? Então tudo ali já se sim, torna... Os caras queriam abrir a boneca lá, a bebê reborn da filha do meu amigo, pra ver se tinha droga dentro, ia cortar a boneca com a tesoura. A gente tenso pra caraca. Inclusive, tá uma polêmica de bebê reborn aí ultimamente, né? Não? Tá. Eu não sou contra essa polêmica, não, porque eu levei minha filha pra fazer lá a experiência na Macro Baby, inclusive, de nascer na maternidade, e minha filha amou. Tá? Não, mas é porque é outra questão, né? Não, tudo bem, mas eu tô falando... Mas nem vou entrar nesse assunto. Filha. Maria Bela amou a parada lá, tem a foto dela de negocinho de médico lá, com a nenenzinha, toda então, sorriso aqui, assim. Maria Bela trata a bebê reborn dela como uma boneca. É, a filhinha dela. Essa é a questão. Inclusive, graças a Deus, não tá nem mais na minha casa esse bicho, porque eu vou te falar o negócio. Meu irmão ficava sentado aquele negócio ali, eu passava aquele negócio me olhando, não, tá lá na casa Dá da uma mãe. piradinha. Não, tá doido, cruz Deus credo me aqui, ó, livre. Deus me livre. Tá Mas, errado. desculpa só o parênteses, porque cada polêmica bebê reborn, eu sou a favor, sim, de criança ter experiência maravilhosa. Criança, né? Sim, Criança. claro. Tá. Ou quem quiser Daqui a também polêmica ter. é outra. Não, quem quiser ter, meu irmão, tem essa não, quem quiser ter vai ter o que quiser. Vamos ter tudo aí. Tá, eu vou não vou os caras falar, não. Não tem espada do Star Wars? Não. Não é Jedi? Os caras não podem ser Jedi? Não, mas a questão não é essa. A minha mãe tem uma bebê, não é bebê reborn não, mas tem uma bonequinha lá. Mas ela trata como uma boneca. Não é ficar, vamos aqui fazer o chá revelação da minha bebê, vou dar de mamar pra minha bebê, vou dar não sei o quê, falando como se fosse uma criança de verdade. Pelo amor de Deus, tá tendo festa de aniversário pra bebê reborn. Realmente, aí é com a pessoa. Enfim, eu não ia falar nada, mas minha Momentos polêmica. Nada a ver, volta. Mas aí, voltando a esse costume do Felipe, né, que a gente já fez várias descobertas no aeroporto. Capcioso esse costume. A gente, na verdade, quando a gente estava voltando, tinha uma tempestade aí de verão naquela área do Panamá. Tempestade de verão. Uma chuva muito forte. Mas é ruim? Tipo, tempestade de verão é ruim. Assim... Pro avião? Pelo avião, então. Foi a pior viagem, retorno, que nós pegamos, assim... Muita turbulência. Muita turbulência. Até o Panamá, né? Na verdade, Panamá. Quando a gente chegou... É melhor não saber, né? Então, foi quando ele falou, olha, tá um mau tempo. Ele falou assim, né, um mau tempo, estabilidade. Amaciou a notícia ainda. Voltando com todo enxoval, hein? Todo enxoval depois ali dentro do avião Estabilidade. E aí ele falou, olha, aí quando você chega no Panamá, o aeroporto do Panamá é pequeno, e é bem bonitinho. E só que ele, como todo aeroporto lá fora é panorâmico, só que é muito panorâmico. Então, o portão que a gente iria pegar o avião, dava para ver, o céu tava preto e aqueles raios e trovões, é o momento assim. da oração, esse momento. E aí, o que aconteceu? Como tudo é over pra grávida, o que aconteceu? Quando eu olho pro portão que eu vejo uma excursão de pessoas de uma igreja, né, evangélica, que deviam estar voltando. No mesmo voo. Aí eu peguei na mão dele e falei, Felipe,
Ó, andar com excursão não é bom. Sempre tem uma tragédia com excursão. Caraca, aquele filme Premonição. Aquele filme Premonição é com excursão de escola. Do avião. Premonição 1 ou 2, não sei. Excursão sempre tem um negócio, né? Ainda mais religiosa. Às vezes eu acho que é porque tem que subir todo mundo junto para os coros dos anjos. E aí eu ali, né, grávida, aí eu olhava pro teto, Tem né? que Tudo subir preto. todo mundo junto. Eu falei, não é possível, Senhor, pedir tanto só até agora vai acontecer. E aí, quando entramos no avião, né, filho, o que estava acontecendo? Não, aí quando a gente entrou, aí era o voo Panamá para o Rio de Janeiro. É. E aí muita turbulência também. E a gente, quando entrou no avião, outro sinal de Deus. Quando a gente entrou, aí eles estavam cantando aquela música. Entra na minha casa. Mentira. Não. É verdade. Entra na minha vida. Não. Aí eu, outro sinal. É hoje, filho. Já estão se despedindo ali do mundo. Exatamente. Não. E a turbulência acontecendo, o avião para Os cima caras pra baixo. cantando. Não, isso na entrada. Aí É. quando a gente sentou, eu tenho o costume de pegar o terço. E aí eu peguei o terço pra rezar. E aí eu já comecei, né? Pelo amor de Deus, Senhor, me dá mais tempo de vida. Deixa pelo menos só o meu filho nascer, não sei o quê. E aí no meio da viagem, né, cinto, não teve nem serviço de bordo, nada disso. Aqueles avisos, né, de atenção. E aí, do nada, todo mundo quieto, um silêncio, né, Felipe? Apareceu uma mulher, que era da excursão, com a blusa, escrito Jesus. E aí pegou na minha mão. Jesus fala com você. Aí eu, Que isso? Felipe, terceiro sinal. Aí eu, agora eu vou levantar e vou atrás dela. Fala o quê, minha filha? Eu vou lá pra saber o que Jesus quer falar comigo. Porque eu tava ali rezando. Jesus quer falar com você. Aí, de repente, a terceira pessoa que tava sentada com a gente, né, Felipe? Quem era? Era Um padre. Não, era um mecânico. Era o Jesus. Aí ele falou, ele se identificou, ele era um... Era um mecânico da companhia aérea. Que estava fazendo a viagem, e aí, mas o nome dele era Jesus. Era um, E ele mandou, se tranquilizou, né? Tranquilizou a certeza, gente. pô, Jesus, o mecânico. Dizendo, olha, fica tranquila. Porque eu acho que ele viu a cena, viu a mulher pegando na minha mão, eu nervosa, e não sei o quê. E aí ele falou que era pra eu me tranquilizar, que ele trabalhava na empresa. que tempestade não derruba avião. Que tempestade não pode ficar tranquilo. Nem turbulência. Exatamente. E que Mas aquela Jesus região... consegue, Jesus Mas estava ali. consegue. Vai que ia pra subir todo mundo. Quais as chances do cara se chamar Jesus? E ser mecânico também. Bom, pelo menos se der um problema, o mecânico tá ali dentro. Não é? Eu tava ali do lado, ó. Grudadinho com Jesus. Meu Deus! Exatamente. Exatamente. Mas no final deu tudo certo, chegamos bem. Gente, eu no Rio de recebi Janeiro. muita informação em muito período de tempo. Eu tô em choque, eu tô... E você foi lá na frente que a moça queria Não, falar? ela foi pra trás. Na verdade, ela Ah, você tava veio. fazendo- Eu você não tava sei. pregando. Aí ela. Eu não Foi sei. só em você ou foi com outras pessoas? Foi só em mim. E o avião quieto, aquele silêncio, que todo mundo tenso, né? E aí eles diminuem a luz, né? E aí, de repente, eu tô com o olho fechado. A mulher pega na minha mão e aí diz. Eu falei, gente. Ela falou o quê? Deus quer falar com você? Jesus fala com você. Aí eu falei, tudo bem, fala, ele tá aqui do meu lado. Ai, vai Vai me tranquilizar. Mas eu não sabia que ele era o Jesus, né? Ela falou do Jesus. E aí, de repente, apareceu. Aí o cara, olha, meu nome é Jesus. Não pode rir disso, Mariana. Como não? Era Jesus, deve estar rindo dessa história, gente. E eu sei que foi... Gente, foram sinais. Mas, graças a Deus, a gente voltou, Posso né? rir assim não, cara. Sim, Tá Não tudo é. vermelho aqui. Tá cheio de alergia Nossa, no eu tô frio. em choque. foi. Meu Deus. Então, essa foi da nossa... No momento gravidez. Gente, um Gravidez. liquidificador de história. Eu vou vacinar. Apareceu o Naldo Bem e falou. E o Adriano Imperador também. Capaz. Gente. Meu É isso. Deus. Ai, Senhor. Essa foi a história do retorno, né? Foi. Compraram as paradas pro enxoval lá? Compraram. Compramos. Valeu a pena comprar? Valeu. Ele usou tanto, inclusive algumas coisas do enxoval passei pra frente para outras amigas. Ah, e legal. Pessoas que Porque dura conseguiram bastante, né? usar. É muito Sim, bom. Sim. Qualidade isso. do produto. E aí, 2014, Eduardo nasce.
E 2018 a gente retorna a Orlando. 18. Passou todo esse tempo porque é pequeno, vai levar, não vai aproveitar. Tá na dúvida, vai, não vai, não vai, como é que vai ser? Só que nesse tempo... também não paga, tem esse lado Também também. não paga, exatamente. E aí, nesse período, pô, ele foi um grande consumidor aí Disney, por quê? Em vez de eu botar ele para ver Mundo Bita, eu botava ele para ver Disney. Isso aí. Sempre. Então ele criou essa relação também desde novo. Ele foi criando tal. E aí eu falava, vou levar você na Disney, vou levar você na Disney. Todo ano ele falava, aniversário dele, vai ser esse ano? Com 2 anos? Não, mais um tempinho. 3? Não. Aí quando ele fez 4 anos... 3,5. 3,5, Não, né? A viagem foi com 3 e pouquinho. Exato, Ele não tinha nem meio ainda. Aí nós fizemos planejamento e a gente foi. Né? E aí fomos também com um casal de amigos nossos também, que já tinham ido. E aí falou, olha, quando vocês forem... Era sempre assim, né? Quando você for, avisa aí, hein? E aí tinham filhos também? Tinham filhos e nasceram no mesmo ano que o Dudu. Aí é legal. E aí a gente fez aquele planejamento gostoso antes. E aí já tinha, como éramos mães, né? Então a gente entrava na época em tudo que era grupo de WhatsApp, grupo do Facebook, né? Na época, né? Que tinha troca de informações, pessoas que deixavam, às vezes, cadeirinha, ou não sei o quê, ou dava dica de onde tinha comida, porque a alimentação era um dos pontos que nos preocupava. É complicado E aí a gente pensava sempre num plano B. E então foi muito legal, né, Felipe? Essa viagem que vocês fizeram já com o Dudu, vocês ficaram em hotel ou ficaram em casa? Sempre a gente preferiu hotel, sempre. Tá. Com o Dudu e com a Mariana, que é a Mariana Sachará, a gente foi engraçado, foi a nossa viagem mais aloprada, né? Tu pode contar Jesus e tudo? Não, mas tem um porquê que a gente fica em hotel, pelo seguinte... E esse pessoal era muito acelerado. Então a gente saía, tipo assim, 7 da manhã, meia-noite, voltava. Sempre então, assim, o ritmo era... Criança? Com criança, tá? Gente. Com criança. Teve uma vez, a criança estava tão cansada que ela caiu no carrinho, ninguém viu, só andando, foi pra trás. Na verdade, foi o cinto. Exatamente, a gente andou. essa amiga do Dudu. Então, aloprada, entendeu? Não, na verdade, ela dormiu, o carrinho a gente comprava carrinho lá e tal. E a gente foi andando ali, né, saiu do Denis, a gente jantava às vezes por ali, por perto, e aí, andando, a gente esqueceu de afivelar, ela... Bom, né? Mas de tanto sono, entendeu? E a vantagem do hotel é porque aquilo que você é mais ágil, né, do que a casa. Então, por isso que a gente... Preferiu. Pra ficar nesse ritmo acelerado. Exato. Talvez, realmente. Porque Sai a casa é pra quem quer mais... Outra proposta, né? É uma proposta aquela mais coisa longa. de chegar... Mais longa. E ficar mais... com calma, tomar um café com calma. Mas eu não vou sair cedo. Tô com criança pequena, eu vou sair mais tarde. Aí vou tomar um café com calma, não sei o que lá. Ou o dia que quiser chegar cedo, por exemplo. O criança deu defeito no parque. Criança dá defeito. Dá defeito. Deu defeito no parque, se eu sair, vou mais cedo pra casa. Aí tu vai pra casa... Aí faz um lanchinho, bota na TV. Deixa ela brincando. É outra parada. Essa viagem era janeiro, a gente já foi num período mais frio. Parque aquático, esquece. Exatamente. A gente também, né, foi uma viagem muito planejada, em todos os sentidos. Quantos assim. dias, cara? Ficamos 20? 20 dias. 20 dias é bastante a gente fica, tempo. geralmente a gente fica assim, Mas é intenso? Intenso. Os 20 dias? Intenso. A gente até diz pra eles que com as outras pessoas que a gente foi, né, indo, assim, viajar junto, que nunca foi tão intenso como foi com os pequenos, sabe? Engraçado é que a gente ditou um ritmo e eles ficaram super de boa, tá? As crianças super de boa. Pra mim, 20 dias no ritmo de meia-noite e pouca. Mas meia-noite e pouca. E aí, nessa viagem, a gente... Foi ótimo, esses amigos que a gente viajou, foi muito bom. E a gente planejou tudo, só não planejou uma coisa. Não se machucar antes da viagem. Eduardo, né, na véspera, né, Felipe? Na véspera? Na véspera. Machucou como? Ele tava brincando com meu irmão no quarto, porque foi lá se despedir da viagem. Boa viagem e tal... Ele pulou da cama e quando pulou, o pezinho dele virou. Entendeu? Mas na hora a gente não deu muita... Na hora, né? Aí a gente colocamos gelo. E no outro dia, era o dia de acordar, se arrumar e ir. Eduardo não conseguiu botar o pé no chão. Que dó.
corre pro hospital. E tipo assim, já era... A gente sempre sai com muita antecedência. Mas aí teve o hospital. Aí eu já cheguei no hospital assim, tipo mulher grávida, né? A gente tem que pegar um voo daqui a pouco. Gente. Na recepção, né? Quando dá aquele... Posso perder esse voo. Bom dia, senhora. Eu, pelo amor de Deus, a gente tá indo viajar. E aí entramos, aí a outra pessoa, né, viu, nos deu prioridade, atendeu, fizeram uma tala no Dudu. Exato. Só que quando chegou no Galeão, a gente já tava um pouco... Não, os amigos já estavam lá ligando. Cadê vocês? Não, a gente tá fazendo Que raio-x aqui ainda. Gente! Tá fazendo... Espera. Misericórdia. Nós chegamos, assim, na última chamada da aeronave. Cara, é horrível viajar. Não, assim, né? e o Galeão, que é Parece imenso, que esqueceu alguma coisa, né? Né? Exato. É horrível. Nossa. O Galeão, que é imenso, até esperar aquele carrinho voltar, que nada. Bota o Eduardo aqui, ó, e mala. Exato, porque para sorte, ou azar, era o último portão. Ai. Andamos Era o muito com o último Eduardo portão. engessado no colo. Nossa, é sempre o último portão, né? Exatamente. Impressionante. E a gente até tem uma foto também, trouxemos uma foto dele dentro do avião e a gente comemorando. Que tipo, meu Deus, foi tanto planejamento, mas não contavam com o pé com engessado. essa... Gesso mesmo, gesso. Que disso, ele ficou, tipo assim, né? Conseguimos! E aí de boa. fez a viagem toda com gesso. Ele ficou, o médico mandou deixar uma semana, botar gelo. Isso. Aí tirou lá. Tirou. Tirou Uma lá. semana tirou. Lá nos Estados Unidos. Mas ele sentiu. Andava Como com é que fez pra dificuldade. Porque era uma tala de gesso embaixo e depois atadura. Ah, vocês mesmos tiraram. Aí a gente tirou. Ah, Ele falou, vocês tá. podem tirar, aplicar gelo. A gente pegava gelo na máquina de gelo do hotel. Exato. Botava todo dia. Cara. Ele tomava também, o pediatra dele nos Medicamento. ajudou com medicação e tal. E aí fomos. Foi uma viagem muito Esse foi legal. o casal que foram com vocês. Foi, nossos amigaços, assim. Gustavo e Elaine e a Mariana, que nasceu no mesmo ano do Dudu. Legal, legal. É. Que fofo. E o que legal dessa viagem é que a gente encontrou a família da Elaine lá também. Então, cada um foi com um avião legal. e a gente encontrou. Foi muito legal essa viagem. E ele aí, conseguia andar ou, tipo, tinha que ir Então, de cadeira de roda? naquela época, a logística era carrinho, né? Então, a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez, compramos um carrinho para cada um, aquele carrinho de bebê. Né? Então ele ficou o tempo todo no carrinho. Para as atrações a gente botava ele no colo, sentava e tal. Até que depois a gente tirou o gesso, aí ele tentou até num dia, tem até um videozinho que a gente achou esses dias, dele tentando dançar, que tinha uma música lá no Epicote, a Mariana dançando e ele mancando. Aí o Felipe, não é nada. Eu falei, vamos ver agora. Aí quando tocou a música ele ainda mancava, ou seja, ainda doía. Mas ele não... O Eduardo sempre foi uma criança ótima de viajar. Ele comia de tudo, ele não reclamava, sabe? Dormia super bem. Onde tacava, ele dormia, entendeu? Que bênção. Então, foi muito boa a viagem. Foi uma experiência muito legal com crianças de 3 anos e pouquinho. E aí, nessa época, ele tinha uma adoração, assim, pelo Mickey. E foi nesse ano, 2018, que teve um Mickey que, na verdade, o Mickey que falava parou de falar naquele 17 ano. também. Ele parou, acho que em 2017. Parou em 17? Ele falava. Então... Não, eu fui em 17 ele falava. Vocês foram em 18 ele ainda falava. Depois não sei quando parou, mas parou. Acho que 19 já não falava mais. Eu Fui em 19 eu não falava mais. Eu sei que o nosso amigo Gustavo, a gente andando, gente, a última oportunidade de conhecer. Então... Foi muito legal a experiência. Kingdom, no Magic Kingdom. Né, no teatro, Mickey do teatro. Isso, e aí no era teatro. uma coisa assim, vamos tirar uma foto? Falava Isso, assim. primeiro, ele falava, vamos tirar uma foto, ele falava também... primeiro, acho que a cast member fala de onde você é. Então, não sei se aquilo é um dispositivo que aí já... Ele aperta lá português, enfim, que ele falava várias línguas, né? Sim. Várias línguas. Poliglota, né, cara? Mas falava. outro E eu nível. me lembro muito bem dessa cena... Quando eu tava com um grupo grande, tinha minha mãe, minha tia, um monte de gente assim. E eu lembro que todo mundo, ele falou, vamos tirar uma foto. Aí todo mundo assim, que fofo. Eu me lembro disso, foi engraçado, cara. Todo mundo, todo mundo ficou assim, sabe? Ele falou comigo em português. Sim. Aí tivemos essa experiência, fantástica. É muito legal, Aí a gente acabou que quase... Todo ano tava indo e no Não, ano nessa viagem ainda com esses Dudu tava amigos... com quantos anos? Desculpa. 3 anos e pouquinho. 3 anos e pouco. Ele, pra ver personagem... Super de cabeçudão, boa. boa. Super. Ele nunca...
Nunca... Foi doutrinado desde Eu acho que ele teve uma overdose de Disney. Porque a minha filha sofria. Quando contou o Mickey a primeira vez, não quero. Até não, hoje. Dudu, não. Tu não doutrinou direito. Não, o problema é o cabeção, cara. Não, O problema é os cabeçudos. Quando é princesa, É porque vê o rosto. Né? o cabeçudão não tem como. Entendeu? Tipo assim, pra ela, tipo, aquele mal e também tem, sabe? Sim, o mal é muito grande. Não rola. Nessa viagem, a única coisa que a gente não planejou, que a gente, né, pegou a gente de surpresa, foi o vento e o vento frio lá, né? Sim, bastante vento. Era muito engraçado esse momento, porque janeiro, porque o Felipe gostava de dirigir, então o Felipe dirigia, e aí quando parava em qualquer lugar, era aquela operação assim, 1, 2, 3, igual que você entra na água fria. 1, 2, 3, vai! Aí todo mundo, pega a bolsa, pega o carrinho, sai correndo com a criança. Pra entrar no lugar. gripe, né? Um lugar quente logo, né? E aí a gente tem uma pizzaria que é até famosa lá, que tem Giordano. aquelas Giordano, pizzas né? Chicago, né? Que é mais pesada. E tem um fato curioso que nós jantamos, tomamos vinho e tal, aí as crianças comemos a pizza, saíamos... A gente relaxava, viu? A gente relaxava. Aí o pessoal corre pro carro, ventava, porque ela é frio e venta demais. O vento parece que corta, né? Exatamente. Entra dentro da tua coluna. Não faço não, Ricardo. Que delícia de faço pizza. Não, essa hora, cara. Meu Deus. Exatamente. Aí a pizza é enorme, comemos a pizza, o pessoal corre pro carro, boa, vambora, corre pro carro, corremos. Aí chegamos no hotel, que era próximo. Aquela operação de novo, 1, 2, 3, e já quando abre, cada um já pegava a bolsa, já combinava. Você pega essa bolsa, você pega a bolsa, você pega a criança, você pega o carrinho. Exato. Quando a gente olha pro teto do carro, quem tava no teto do carro? A pizza. Ela foi do restaurante até lá. Delivery. Tão pesada. Não creio. Ficou até lá. Não creio. Andamos, né? Qual é o nome daquela avenida? Na International Drive. Não, a gente estava na International Drive e ele fica no Sandy Lake Road. Ela andou aquele percurso todo. Imagina os caras no sinal assim. Vamos pro carro aqui amanhã, então. E a pizza Pizza no andou. A publicidade aqui nos Estados Unidos é diferente. Em cima. E não caiu. O negócio é pesado. Por isso que não conseguimos comer. Cada um comeu. Nem conseguimos chegar uma fatia toda, né? Porque parece muito uma torta, pesado. né? Parece uma torta. E só que a torta, o queijo é errado, né? Quando você come uma quiche, né? Sim. Ali não, é queijo. Então é pesado. Com fome. Tô com fome. É complicado, né? Já tá chegando também domingo, 2 horas da tarde, né? Quase 3. Quase 3, Quase 3. Ixi! Quem é que é vascaíno aí? Sou eu. Aí, ó, vascaíno, cara, sofre. Acho que agora eu não sou mais vascaíno, agora eu sou tricolor. Mudei de time. Você era vascaíno? Eu era vascaíno e agora eu sou tricolor. Isso, Rafael. Entendeu? Até o momento. Até o momento. Válido por 24 horas essa informação. Válido por um certo momento. Mas, ó, o Vasco trouxe coisas boas pra vida da gente, né? Boas lembranças. Boas eu não sei, boas lembranças, né? O que trouxe o Vasco? Então, numa viagem com ele estava muito assim, focado na Fera. Na Bela e a Fera. Porque teve o live action, né? Nesse ano. Sim. Aí ele assistia todo dia o mesmo filme. Eu falei, Dona, nem eu tô mais aguentando ver. Ele ficava vendo aquilo e gritava igual a fera, ficou antenado e tinha lá o Bjorgest. Sim. Nós íamos viajar também. No ano seguinte, eu tentei fazer a reserva, nada. É difícil. Difícil. Porque a gente descobriu que a Fera a gente só podia ter contato com a Fera no Bjorgest. E aí... E no jantar. No jantar! Então é o horário. Quando você pegava lá o lunchtime, né, no almoço, ok, mas quando pegava lá pro jantar, não conseguia. É difícil. Aí, Érica, não vou conseguir. A Érica falou comigo, faz o seguinte, vamos tentar um momento mágico, manda um e-mail pra lá, explica a história dele. Lá não é a terra onde os sonhos se realizam? Falei, vamos explicar o amor que ele tem pela Fera. Ele cantava, ele botava o filme da Fera naquele momento que ele cantava uma música em inglês. Ele cantava com 3 anos e pouquinho aquela música em inglês, fazendo coisa, recebendo a facada. Então, tinha uma interpretação. Ele era muito fã da Fera. Passou a ser assim, o 01 dele. E aí eu mandei
lá escrevemos um e-mail para Disney, contando. E é verdade, ó, conseguimos, ele é super fã, é um sonho dele, a gente vai estar aí no período tal, então eu queria pelo menos no dia tal, ver se eu conseguia jantar tal. Ok. Esquecemos, largamos lá. Aí eu recebi e-mail, disse, ó, recebemos, vamos acolher a sua demanda e voltaremos se possível. Ponto. E não era um e-mail, aquele e-mail padrão, não. Alguém de fato escreveu. E aí, como sempre, o Vasco estava era um domingo à tarde. Como sempre, o Vasco dava... Não termine a frase. Sofrendo, disputando ali o rebaixamento, alguma coisa assim. Não, o Vasco? O Vasco. Não é possível. O Vasco era o jogo que eu me lembro. Vasco e Ceará. Não consigo acreditar. Um domingo de 2019, eu acho assim. Gente... E toca meu telefone em casa. Aí eu pego o telefone e tá ali. Pô, cara, isso aqui é só... Eu pensei, alguma coisa de trabalho. Pô, talvez alguma coisa que deu. Não, eu que atendi. Você viu, né? Continuou dando Vasco. Eu tava vendo o Vasco ali. O Vasco era prioridade 0. Então tô vendo o Vasco ali, tô vendo... Pô, E aí eu atendi, uma pessoa perguntou por ele em inglês. Aí eu pedi um momento. E aí eu falei, Felipe, deve ser trabalho. Aí eu peguei o telefone, era uma pessoa falando, olha só, eu sou aqui da Disney, recebemos o e-mail na data tal, e ficamos aí surpreendidos e satisfeitos com o carinho que seu filho tem pela fera, e vamos conseguir uma mesa especial para você no dia que você vai visitar aqui. Não me lembro exatamente a data, mas no dia tal, no jantar, para você poder frequentar. Eu falei, olha, pô, mas a gente estava viajando com os primos da Érica. Falei, eu tenho também uma parte da família que vai estar viajando. E eu gostaria de ver se eles poderiam também estar junto conosco, não sem problema nenhum. A mesa Conseguiu uma mesão. Meu Deus! Nossa, eu tô toda arrepiada. A mesa vai estar garantida lá, agradecemos. Aí eles que eu que na verdade deveria agradecer, mas eles estavam me agradecendo. E vai estar então. Eu vou mandar agora para você a confirmação da reserva, o horário e tal, só você apresentar isso lá. Aí já recebi, já botei lá no app, chegamos no dia lá e foi tudo maravilhoso. Mas como é que foi a entrada? Quando chegou na entrada, já era assim, o final das férias já. Então, obviamente, o orçamento já comprometido. Né? E a gente tinha visto no aplicativo que antes era à la carte. Né? Então aí eu falei pra minha prima, nem que a gente entre e tome uma sopa, mas a gente vai ver a fera. Não, tudo bem. Mas quando chegou lá, mudou o esquema. Mudou o buffet. Passou a ser buffet. E é um buffet bem caro, né? Bem caro, todo com buffet pratos. lá é caro. Exatamente. Caro. Todo buffet lá é caro. E aí eu combinei lá com o primo, com a prima dela, como então, fiquem à vontade, porque isso aqui é o meu sonho, né? O de vocês, fiquem tranquilos. Sim. E aí eles... Aí a gente entrou no restaurante, né? Quando entrou, vamos toca todo uma mundo, música. Okay? Aí a gente entra recebido com o Biorgas. É muito legal. Muito legal. Eles ficam enfileirados e você entra ali naquele túnel, assim, né? Os funcionários, eles todos com aquela roupinha e cantando. Então eles vão recebendo todo mundo ali. Exato. Tinha um salão principal, que era o salão que eu acho que devia ser um salão com a reserva, o pessoal com a reserva já há muito tempo. Sim. Mas era uma mesa bem posicionada. E um outro salão. E aí deu assim, abre o jantar, dá mais ou menos uns 30 minutos, aí começa a tocar lá e aí, entra a fera. Por sorte de Eduardo, a mesa era muito próxima. Onde ele passava. Depois tinha a sessão de fotos, mas passou do lado dele. É porque a luz, né, do ambiente mexe assim, e aí dá aquele tempestade. E aquele barulho. E aí ele, mãe, a fera! Tipo assim, ele nunca teve medo. E aí, mãe, a fera é agora! Eu, né, descamoca. Porque os garçons ficam, né, todo mundo ali fazendo teatro. E aí o Eduardo, de boa, eu quero ver a fera, calma, tem que entrar aqui no clima, fazer que tem medo também. E aí ele passou do lado, né? Jogou aquela capa assim na frente. Exato, na frente dele. Depois ele foi para a sessão de fotos, tirou as fotos, mas aí foi bem. Foi uma experiência. Muito legal, muito legal. Foi. Você vê, o Magical Moment começou antes de vocês irem. Exatamente. Foi um momento muito mágico maneiro. Ali, porque, gente, a Disney ligar pra minha casa. Entendeu? E Vasco e Ceará foi quanto? O Vasco empatou e conseguiu se livrar. Deu tudo certo. Foi um domingo perfeito.
Aí, empatou, cara. Entendeu? Empatou. Nós trouxemos também a foto dele e naquela época Tem a foto aí, amor. a foto e um vídeo dele pintando, porque tem aquela xicrinha, a xicrinha Sim. em forma de sobremesa. Vocês lembram mais ou menos quanto é chip. que foi o buffet lá? $60 Na na casa de época. $60. Mais o percentual, né? Mas Tem mas- ainda o serviço. tip, mais o tip. E aí a gente, a dele, quando a nossa era assim, uma entrada, tudo chique, sabe? Uns pratos Muito bom. assim, Um excelente restaurante. maravilhoso, assim. Tinha assinatura de chefe. Essa era a sobremesa dos adultos. Então vinha assim, né? Aquela xicrinha, né? E ali a história, a capa da história. Já do Isso aqui é Dudu... sorvete? Não, é feito de chocolate, Chocolate com branco, né? chocolate branco, aquilo ali, tipo um uma chantilly mousse, um chantilly. Chantilly. E Parece- aquelas parece bolinhas sorvete, com né? sabor, assim. Try the gray stuff. It's delicious. Don't believe me. Ask the dish. Né? Ele entendeu nada que eu falei. Entendeu nada. A do Dudu já é diferente, né? Do Dudu era para construir a sobremesa. Então, a gente trouxe um videozinho que ele tá pintando, eles trazem as tintas. Que legal. A tinta é comestível. Comestível. É. E aí bota e a criança pinta a xicrinha toda. Mentira, eu não sabia que tinha isso, não. Como eu acho que não é? tem mais hoje em dia. Mas se bem que eu não fui com criança. Porque talvez, porque é pra criança, porque vem um pincelzinho tá. e aí mostra ele pintando toda a xicrinha e depois ele legal. comeu a xicrinha. Muito legal, muito legal. Uma experiência. Não é uma experiência barata, mas. Pô, vai, é eu uma faria experiência tudo que de vale. novo, cara. Faria tudo de novo. Vale a pena. A sensação dele ver a fera ali foi mágica Sim, pra foi. gente. Sim. Sim. Eu acho que dos personagens que foi o momento mais, assim, incrível. Incrível. Foi. Quando você vê seu filho contando um personagem que ele gosta, cara. Pô, Ali, ó. Pintando. muito legal. Caraca, que maneiro. Aquilo lá, vinha também um macarrão, tá vendo? Uma trufa. Aqui atrás, né? Isso, a trufinha na frente, aquele chantillyzinho, né? E ali legal, a tinta legal. comestível. Aí ele montou, né? E depois comeu. Muito legal. Foi ótimo. maneiro. Foi muito bom. Muito legal. Quem é fã de Harry Potter? Na verdade, Ninguém? ninguém da nossa família. Nem eu, também não gosto muito, não. Não, assim, Rafael, a gente assistiu todos os filmes. Ai, não assisti todos os filmes. Tem um Não, monte a de gente coisa de assistiu, Harry mas Potter. não somos assim. Ai, Leu todos os livros, mas Fanáticos, não é fã. não, ele leu os livros, Dudu Mas não é leu fã. alguns, não leu todos, não. Mas é isso, ele trocava com a amigo, com a Lara, com as amigas da escola, iam trocando, lendo. Que mas não é da geração nada- dele, Harry Potter. Não pegamos assim, mas ninguém era fã, como mostra na Universal a galera comprando capa, né? Nada disso. A gente, inclusive numa viagem anterior, o Eduardo queria a varinha. E aí o Felipe ficou, né? Não, meu $50. filho, 60, tá? Que isso, inflação. 59? Era Sei lá, 60. com Agora imposto, deve eu estar acho. mais caro ainda. Aí o Felipe, não, deixa pra próxima viagem, que agora já tá no final, você não vai usar. O Felipe, né, não, também. No Vai que ano que vende vem- uma parecida, eu tô comprando uma marca nesse perfeito. momento. E ele é tão Vai que ano que sortudo. vem esquece também, Walmart é né? $20. Eu comprei uma no Walmart de $20. E ele foi tão sortudo que no Walmart ele chegou, né? Pega essa. E aí quando ele abriu era do Harry Potter, porque era surpresa no Walmart, né? legal. Você abre e aí tem que ficar com aquela que você quer. Mas Você ela não escolheu ali no mundo capitalista. Ela te escolheu. Perfeito. E aí o Felipe fez esse combinado. Na próxima viagem, o papai no primeiro dia compra pra você poder usar na E de lá, viagem. desde então ele combinou isso, ele rezou pra que o Dudu esquecesse Harry Potter. Ou já da foi vida dele. juntando um dinheiro para a varinha do Harry Potter. Exatamente. Então fomos lá no Universal. Aí chegamos na Universal, fomos lá nas atrações. Aí tomamos um sorvete lá que é espetacular também. Não me lembro o nome da sorveteria, mas é um sorvete até famoso. É, frente a Gringotts ali. Isso, Sei, pô. Eu tomei, é uma delícia. Uma delícia, espetacular. Aquele de E aí, esquina ali, em frente ao Gringotts. e aí tinha lá uma fila que era pra eu assistir o show das varinhas mágicas do Ollivanders, né? E aí a gente ficou, eu nunca tinha, eu sempre olhava, mas assim, a fila sempre gigantesca e uma galera muito fã, né? A gente E a gente sempre desistiu de entrar Deixa porque- quem de fato é para assistir. Aí vamos assim assistir. Entramos. Tava vazia. Tava vazia a fila, entramos para assistir lá o show. E aí, cara,
basicamente assim, todo mundo fantasiado, menos nós 3. Todo mundo fantasiado. E com a blusa do Vasco, E a óbvio. gente, não, ele tava com a blusa, não tava. Não tava, Por baixo não. do casaco? Não, tava não. Mas assim, nós parecíamos uns alienígenas, porque todo mundo ali tava caracterizado e a gente não. E aí, o que acontece? Aí entrou lá a pessoa que faria lá a apresentação, o bruxo, e aí... O seu Olivanders. Seu Oliveira, vamos chamar de seu Oliveira. Oliveira, perfeito. Exatamente, e aí ele faz uma sessão, começa umas luzes, e aí ele escolhe uma pessoa para participar da atração. Normalmente Isso. uma criança. Uma criança. Mas Aí estava lotado de criança fantasiada. Daqui a pouco a luz vai tal, pá, no Eduardo. Nem ele acreditou. Aí a primeira sensação foi, Érica, ele não vai conseguir, porque não vai entender, porque tá tudo em inglês. Como é que vai ser aquela situação toda ali, Érica? Eu não vou deixar meu filho ir, segura ele. Segura ele. Aí, mas Segura o aí, pai foi, né? pode ir junto ali pra... Eu falei, não, Mas deixa ele foi sozinho. deixa ele ir. Deixa ele Pô, ir. tá aqui, vambora, vai. Aí ele foi, aí fez... Interagiu bem. Interagiu, conseguiu. Conseguiu entender, né? Acho É. que as perguntas ela fazia e aí ela mandava ele fazer tal coisa e aí ele fazia. E eu falei, Não, eles são tão assim bem. corteses, né? Recebem bem, porque eles conseguem perceber Que a pessoa não era nativa. entende, ele faz os movimentos, ele Sim. tenta fazer. E aí foi, super legal, tal. Aí no final da atração, ele simula que a varinha escolhe a criança. Aí ele Simula vai, não, pô. Escolhe. Escolhe de verdade. não, é verdade aquilo, Escolhe. Escolhe de verdade. Aí, pô, pra escolher o Eduardo. O a patrono varinha dele era o unicórnio. do unicórnio. Que legal. Aí, pô, ele patrono. escolheu. Patrono, né? Aí escolheu a varinha, o unicórnio, ele pega aquilo lá e todo mundo aplaude e tal. Encerrou. Nossa, todo mundo aplaudindo tua conta Aplaudindo. numa de menos $70. Não, exatamente. Mas aí Não, aí o cara fechou, né? fechou e ele falou pra aí, Varinha. pegou assim pra ele e É falou sua. assim, é sua. Mas eu entendi que o seu não fazia parte do show. Pra mim o seu Não, era dele mesmo. Não, o Felipe chegou a falar, Érica, que Pô, sorte, não. cara, eu ia comprar uma varinha, ele ganhou. Aí eu só perguntei. Não, ele olha só, falou, aí ele perguntou, é posso- dele mesmo? Yes, Posso, yes. posso levar? Aí o cara, é dele. Aí eu... Não, falou sério, é dele. Aí o Pô, eu Felipe, falei, caraca, pô, eu não que acredito sorte. isso, é que você salvei R$60. $60. Se a gente pegar um ano atrás, não, aí, pô, farinha do Walmart, agora, pô, tá vendo? Deu tudo certo, salvei $60, tô feliz. Aí a gente, pessoal saindo, aí paramos na loja para conhecer, tal, olha só, tal. É, ficamos ali, nossa, mas tem outras. Já que ele ganhou essa, que tal a gente comprar outra? O Felipe, menos, Tá bom, E já ganhou a tal. do unicórnio, o unicórnio tá feliz, patrono, beleza, vamos em frente. Já tivemos a sorte de patrão tá ganhar. feliz. Exatamente, e aí daqui a pouco acho que a pessoa da loja falou, olha só, Não, a gente já tava perto da porta, já né? tô perto Pra da porta, eu tô indo tocar lá embora. na porta Eu tô indo sair. embora com a varinha. Daqui a pouco a moça, não, precisa pagar. Eu falei, não precisa pagar. Ele ganhou, ele participou, ele foi o ator principal do negócio. Pô. Ele falou tudo isso. Ele foi Falando o em inglês. escolhido. Ele foi o ator, foi escolhido, a varinha escolheu ele. Não, senhor. Precisa pagar a varinha. Eu falei, não precisa. Eu vou lá falar com o rapaz agora. Chama o seu Fui Oliveira aí fui lá, agora. aí fui lá na porta. Pô, Ele voltou lá onde era. campeão. Pô, ele... Pô, você não falou que deu a varinha pra ele? Aí ele falou, não. Aquilo fazia parte só do... Pô, brincadeira não. Aí voltei lá com aquela cara, senhora, desculpa, eu entendi errado. Associei, né? Pô, não entendi bem o inglês que o cara falou, peço desculpa aí, tudo bem. Aí eu não tive escapatória, né? Que ainda falei Pronto, a como é que eu magia ia sair acabou pro agora? A Felipe magia naquele acabou dia. ali. Ele ficou. Exatamente, fui lá e tive que gastar os $60. E acompanhar o filho fazendo todas aquelas coisas. magia lá pelo parque. E ele assim, sério. Olha lá o Dudu. Ele ficou feliz. Ficou. Isso que importa. Ficou. Pô. E a magia que eu Fofinho peguei o demais. Felipe falando era como? Descendo, alguma coisa do Felipe. Descendo tá a minha conta corrente. Exatamente. Acontece. Não, é muito legal, pô. Muito a legal. varinha do Dudu, cara. Sim. Antigamente ainda tinha uma mais barata. Que agora não tem mais. Agora é só essa aí, que não fazia interação sim. no parque. É, tinha essa Mas opção. agora não tem mais essa Aí opção. agora eu acho que só tem do Harry, do Rony e do Hermione. Acabou. Um negócio assim. Só um. não E tem- agora no Parque Novo tem uma nova varinha Aham. que Agora é acende e 2000, vibra. Agora é com IA. né? Agora é com IA.
E que a gente viu que a dele não serve para todas as magias do Parque Novo. Então, por que será? Deve ser porque deve ter outra varinha lá para comprar. Eu sei que no próximo show não vou participar, não. Não pode. Não, tá bom, chega. Ainda mais que $85 agora. É, e o dólar não tá igual da outra vez que vocês foram, né? Só piora. Exatamente. Mas no fundo é legal fazer experiência. Não, foi legal. Pô, essa varinha aí vai ficar pelo resto da vida. É guardada no armário. Não, achar que aquilo ali não... Não, lá vira não. decoração. Na Eu loja comprei tem. a varinha, não essa interativa, não. Comprei a do Harry, eu comprei a do Harry, não, a do Rony e a do Harry, e a minha irmã comprou o da Hermione e do Dumbledore. Porque tem muitos anos isso, tava barato, foi no estúdio lá de Londres, tava bem mais barato, e deu pra comprar 2 pra cada uma. Mas, cara, virou decoração da minha casa. Fica. Eu boto exposta lá. Você é Pô, fã, lindo. né? Eu sou, Então, aí lá na própria loja eles têm até um pedestal pra você. Você tem pra expor, todo um né? aparato, né? Pra você comprar a varinha. Quem quer expor, quem quer botar ela em pé. Tudo é uma grana ali em volta da varinha. Claro. Né? Mas o Felipe, não, vai ficar na caixa mesmo. Não, que agora que ele deu. É tão perfeito que, assim, cara, a forma que os fãs, né, tratam ali e fazem ali é impressionante, né? Porque ali, aquela área ali é uma imersão riqueza mesmo, de detalhes né? impressionante, Sim. impressionante. Cara. Não, é muito bem feito, gente. Assim, eu sou muito fã, mas tem gente que é muito mais fã. É um nível, assim, hard. Né? Cara, a galera entra e chora pra caraca. Chora muito. Por isso que o Felipe ficou impressionado, porque o Eduardo tava com um casaco comum. E a galera toda fantasiada. Até com aquela... Que agora tem uma vassoura também, né? A vassoura. Eu até falei pro Felipe, eu acho que foi uma estratégia. Eles têm uma estratégia, né? Tudo ali tem um porquê, né? Como o Eduardo não tinha nada do Harry Potter, vamos encantar esse menino pro pai começar a gastar no mundo do Harry Potter. Pode ser, né? Sim. Que só tem essa explicação, além da sorte, né? Sim. Você vê, a vida do vascaíno não é fácil, tá vendo? Não. Eu falei. Nunca é fácil. Eu falei. Eu falo o seguinte, eu sou brasileiro, não desisto nunca, sou vascaíno, não desisto nunca. Vocês falam que gostam de ficar em hotel, né? Tiveram alguma situação lá com incêndio, alarme de incêndio? Essa foi ótima. Essa foi bem... Porque, né, a gente voltamos, já tínhamos tomado banho, colocamos o pijama. A gente sempre leva pijama de manga comprida e aquele meio, né? Porque às vezes os dois são mais calorentos. E naquele dia, todos estávamos com um pijama mais curtinho, né? E aí, fomos deitar, né, dormir. Eu e Felipe, o Eduardo já tinha apagado. A gente ainda estava organizando que a gente separa as roupas. Tem todo um ritual, né? Separa as roupas do dia seguinte. Ser mais prático. Tudo. Sim. Bota tudo junto. E estávamos naquele processo. De repente, um barulho ensurdecedor, né, Felipe? E aí o Felipe, que é isso? Que tu apertou o quê aí? Eu falei, não apertei nada. Da onde está vindo o barulho? Aí eu peguei um travesseiro e comecei a botar nos frestas para eu descobrir da onde vem o barulho. Nossa, que inteligente. Caraca, arrasou. Aí eu tô lá, né? Botando. Felipe, é daqui. Aí o Felipe, isso é... Aí o Felipe acho que teve um... É que eu pensei logo alarme assim, de incêndio. eu pensei assim, cara, o que você fez, Eric? Tu apertou que botão aí pra se disparar? Do ar-condicionado. Eu pensei que era exclusivo do quarto. Mas era um barulho muito forte, muito forte. Foi daí que eu falei... Ele teve a ideia de abrir. Eu falei, vou abrir a porta aqui pra ver o que se, né? Porque provavelmente os outros... Quando eu abri a porta, já tava todos os quartos saindo. A galera igual manada, assim... Exatamente. E na frente tinha uma família chinesa, oriental. E aí ele abriu a porta pra mim sem camisa, de shortinho, e falou pra mim, é fogo, desce agora. Desce agora? Ele desceu com o homem, me largou lá. Foi minha sensação, saí correndo com ele, pô. Ele também largou a família pra trás e foi com ele. E eu fui lá, volta, Felipe, a gente tá aqui. Aí ele, aí voltou. Foi. Aí ela, quando ela chamou, eu falei, então, desce você que eu vou buscar aqui a família. Os dois bonitos correram e largaram a família. Mas ele não voltou, não. Ele desceu, a esposa dele deve ter descido depois. Aí eu voltei pro quarto. Voltou, aí peguei o Eduardo, né? O Eduardo tava já dormindo. Com pijama, E o Eduardo acorda, e o Eduardo dorme muito. Tipo assim, ele é muito de boa pra dormir. E quando ele dorme, pode botar a bateria do Salgueiro ali do lado dele, que ele não acorda. Eduardo, e eu puxando, Eduardo. Aí,
tá pegando fogo. Aí ele, sério, mãe? Eu falei, é sério? E a gente saiu correndo, peguei só a minha bolsa, que já tava tudo ali, né? Os documentos. E o Dudu com um pijama mais quentinho. E corremos, fomos lá pra fora. E quando chegou lá fora, a gente identifica logo quem é brasileiro e quem não é, né? É. Porque os brasileiros todos sem camisa, com havaiana, com aquele... blusa, aqueles pijamas descasados. Levando as compras. O pessoal tava levando as compras que... Todo mundo levando. Pra não perder, né? Vai que pega fogo. Sacolas, eu não quis nem saber, eu larguei a compra lá, peguei só o Eduardo, mas a maioria da galera descendo com compra. E todo o hotel ficou no pátio, fora, né? No estacionamento. Mas foi muito rápido, quando a gente chegou lá já tinha bombeiro. E aí o alarme só é desarmado com o bombeiro. Mas estava realmente pegando fogo? Então, foi um quarto que parece que tinha aquela cozinha, né? Uma cozinha, foi fritar um bife e subiu, acho que aquela labareda pegou e... Teve uma convidada que falou que foi fritar um bife. Foi. Pode crer. Será que era ela? Gente. Juro! Eu não vou lembrar quem foi, mas Qual teve foi uma o hotel? convidada. Fala aí, foi o Homewood. Homewood, vamos procurar saber. Vou procurar. Imagina! Ia ser uma coincidência muito boa, né? Porque ela falou exatamente isso. Os filmes se encontram? Crossover. É isso aí. Que ela foi fritar um bife e acionou o alarme de incêndio. Aí o Felipe, como é detetive... A avó dela, não foi? O Felipe ficou infiltrado lá dentro das conversas perto do bombeiro pra saber. E aí ele conseguiu ver que tem um quadro, né? Tem um painel lá indica de onde que foi alarmado, né? E aí ele viu o número do quarto e tal. Pra descobrir quem foi. Exatamente. Todo mundo que fica em hotel tem uma parada dessa, já percebeu? Sim. Eu já acordei com alarme de incêndio também. Eu tava sozinha no quarto, porque foi tipo de excursão, e a minha roomie tinha ido pra outro lugar. Eu tava sozinha, aí começou, que é muito alto mesmo, né? Eu falei, ai, não acredito. Aí eu saí assim de pijama, olhei pra um lado, olhei pro outro, ninguém tava saindo. Aí logo parou. Não ficou uma coisa muito, não. Aí eu voltei. Mas, cara, é um susto horrível. Mas eu acho que lá eles são muito precavidos, né? Então, assim, acho que qualquer coisa, muito sensível. Qualquer bife numa frigideira. Secar o cabelo, né? Uma amiga minha foi secar o cabelo também. Parece que... Então, acho que eles, né, pecam pelo excesso. Mas é bom. É melhor assim. Agora, um passarinho me contou que vocês são radicais. Assim, a gente gosta muito de brinquedo, qualquer tipo de brinquedo. Vão em todos. Felipe é o primeiro a estar lá no Guardiões da Galáxia, ele não quis nem saber, ele se jogou. Só que ele morre lá, eu não sei como, ele curte de um jeito diferente, o Felipe. Entendi. Né? Aí ele ficou um casulo. Já a gente não, curte normal. Mas eu tenho aquela técnica que eu falei. E vocês vão em tudo. Não, tudo. Tudo. Eu vou em tudo, assim, mas é porque eu não levanto o braço e vou, não. Eu faço a minha estratégia dela. Essa minha eu fico eu fico encolhidinho ali, mas eu tem vou o seu Deus nesse As momento, fotos né? dele, assim, ó. Eu não deixo de ir, entendeu? Que era a última que a gente foi aquilo. Eu adoro montanha-russa. Adoro. Mas a Hollywood Tower, eu não gosto muito de ir. Não me traz um negócio, aquela queda. Pô, aí eles, vamos, eu fui. Cara, ali foi a morte pra mim. Foi a morte. A sensação é desagradável. Exatamente, eu tenho até a foto que o pessoal todo com o braço levantado e eu segurava assim, não tinha um negócio. Eu segurava ali, ó. Quem tá no cantinho consegue segurar, né? É uma estratégia boa. Quem tem medo tem que ficar lá no canto pra poder segurar aqui nas grades no negócio. Senão vai segurar na mão do colega, aí não dá. Exatamente. Ou então bem no corredor, assim, que no banquinho tem um negócio assim pra segurar. Fica a dica aí. Exatamente. Eu só sento no canto. Mas o gostoso é você... Não é gostoso não. É gostoso. Dá um medo. O Eduardo também da Torre do Terror eu tenho medo mesmo do terror mesmo. Dos espíritos. Porque da queda... Do fantasma. Do fantasma. Porque da queda... Eu adoro. Ele gosta muito do Everest, você vai de repetir quando ele vai. A melhor pra mim, assim, eu gosto muito do Harry Potter. Harry Potter. Do Gringotts ou do castelo? Não, aquela simulador da vassoura? Da montanha-russa. Do Hagrid. Do Hagrid. Pra mim, eu acho a melhor e agora dos Guardiões da Galáxia, né?
Pô, Acho é muito fantástico, boa, cara, é. fantástico. É muito boa. Parece E que o você tá bom da levitando. Guardiões é que eles fazem você querer ir várias vezes pra você pegar músicas diferentes. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Cada vez que Porque você tem vai... músicas melhores que outras, na minha opinião. Aham. Dá uma sensação Sim, melhor. sim. Então, E a- você tem que ficar indo toda hora. É verdade. É verdade. Exatamente. E aí a gente vai, a gente topa tudo e o Dudu topa tudo também. Então fica mais fácil, né? Porque você não deixa ficar tem que aquela revezar criança, também, né? Só quando Sim. eles eram pequeninos que a gente fazia, que ficava naquela sala, um Sim. ia, depois... Por causa da dava altura que não crachá. podia, né? Mas tudo, ele inclusive chorava quando não podia, mas ele topava tudo, tudo, tudo. Então a gente curte bastante, a gente vai em tudo que é montanha-russa. Abril, ele já fica prestando atenção no que tá... Vamos experimentar, vamos experimentar. E aí, a gente se joga. Tá ali, né? Tá pagando em dólar. Sim. Vamos experimentar. Cara isso. que é vascaíno não tem medo do perigo. Pô, exatamente. Os caras não tem medo, Não cara. tem medo de cair, que Tem tá medo de acostumado, cair, né? pô. Quantas vezes já não caímos? Exatamente. Exatamente. Entendi a piada. Quantas vezes? Isso é verdade, é verdade. É isso. Olha, obrigado pelo carinho mesmo. Fico muito feliz em receber Sim. pessoas que... A gente não falou no início, mas ele descobriu a gente antes de saber que a gente era a gente. Olha, Vou explicar. Eu até quero te ajudar. Mas tem que fazer eu te ajudar. Tá, entendeu? tudo bem. Me ajudar a te ajudar. Tá, então conta como Não, é que você porque é o descobriu. seguinte, eu busco muito conteúdo de Orlando. Sim. E aí eu botei no YouTube lá Orlando. Aí apareceu lá, Histórias de Orlando. Opa. Entendeu? Eu falei, pô, cara, legal. E aí eu passei a ser consumidor, domingo, 2 horas, consumidor do programa. A gente ia sempre na casa da mãe dela, no retorno, era mais ou menos esse horário, e vinha consumindo isso. Até que o dia que eu mostrei para uns amigos nossos, que conhecem a Mariana, e aí ela falou, pô, isso aqui é a Mariana. Ah, você não conhecia a Mariana? Não, Não, cara. a gente tinha contato com a Mariana das festas da Sim. Joana, né? Então a gente já tinha contato assim. Mas não reconheceu que era a Mariana. Não, ele Não. na hora ele falou: vem aqui, vê se não é a Mariana. Eu falei, Parece, se não é, parece exatamente. muito. Parece muito. É, ela sim. Se não é a Mariana, parece muito. Exatamente. Foi daí que eu conheci, que eu na verdade cheguei até Ó, você. que legal, Legal, né? que legal. Aí, ó, SEO aí funcionando aí, ó. Viu? História tá de Orlando no YouTube, ó. Tá dando certo. Tá dando certo, hein, Ricardo? Nosso plano de dominar o mundo. Obrigado, de coração. Obrigado por ter vindo. Obrigado por escutar a gente. Obrigado por escutar conteúdo de Orlando também. Sim. Desculpa eu ser chato nos conteúdos. Não é a Mariana. Entendeu? Não, cada um. Obrigado tem por ouvir sua... a gente. 158. Ai, me perdi. É isso aí. Você falou no início. 158. Sei lá, esse é o 158, É. né? É sim. 157, então. Esse é o 158. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada. E, gente, vocês já sabem, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, a gente tá rumo aos 15 mil inscritos. É só um botão, é de graça, é só se inscrever, não custa nada, e ajuda, assim, num nível que vocês não fazem ideia, tá bom? E se você quiser participar do Histórias de Orlando, manda sua mensagem lá no Instagram, @Histórias de Orlando. Quem sabe um dia não é você aqui contando suas histórias em Orlando, ou outros lugares também, outros parques temáticos pelo mundo. Show? Muito obrigada. Deixa seu like, viu? É Beijo, isso. Quem não se até o inscrever, próximo quem não se domingo. inscrever, vai pegar voo com turbulência. Perfeito. Só pra avisar, Perfeito. entendeu? Nem Perfeito. sei se vai ter Jesus, né? E sem nem Jesus. sei se Sem Jesus senta Jesus. do seu lado. Sem Jesus. Muito bom. Beijo, galera. Obrigado, gente. Bom domingo. Até o próximo. Uhul!